Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje trazendo um tema que está cada vez mais difícil de se falar também aqui na plataforma, meus irmãos. Sempre que a gente coloca essas imagens impressionantes, os vídeos geralmente são censurados alegando que a gente está mostrando carcaça de pássaros e que isso pode chocar alguns dos telespectadores, mas você vê a mídia mesmo que está aqui presente, já estão aí com canais com milhares de pessoas, eles mostram cenas muito piores, inclusive essas mesmas, e não sofrem a mesma retaliação. Então eu só posso imaginar que a culpa dessa censura toda é porque nós apontamos o 5G como um dos possíveis culpados para que isso esteja acontecendo. E eu falo possíveis por causa das regras, mas eu não tenho sombra de dúvida do que realmente acontece. Nós não tínhamos imagens como essas em outras épocas, não antes dessa tecnologia ser ativada. Mas essa tecnologia é extremamente importante para as Big Techs e para os multimilionários desse mundo. Eles querem implementar isso, faz parte de todo, como a gente já vinha falando isso desde o começo do nosso canal. É essencial que as pessoas estejam conectadas, todo o sistema vai migrar para isso, inclusive o sistema financeiro. As criptomoedas logo serão unidas em uma só, vai vir o metaverso e essa nova realidade precisa incluir todas as pessoas. Muitos bilhões de dólares estão sendo investidos nisso, dinheiro em real que nem sequer é possível gerar trabalhando. Para você ter uma noção, meus irmãos, para quem não entendeu, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Imagine que você mora numa fazenda e você tem um apurado nessa fazendinha, você trabalhando com a sua família de R$1.000. Você tira suas despesas, o valor que você precisa para continuar na produção, tocar a fazendinha para frente, e sempre falta um pouquinho de dinheiro. Então eu te ofereço um empréstimo. Olha, que tal você pegar aqui comigo R$5.000 e me pagar um valorzinho de juro por mês? E você diz, tá aí uma boa ideia, com esse dinheiro eu vou trabalhar e vou conseguir apurar muito mais do que peguei. Você não leva em consideração que pode haver secas, pode haver algum problema com um familiar seu. Você vai ser otimista e vai fazer esse investimento. Eu, no papel, vou receber mais ou menos R$6.500 desses 5.000 que eu te emprestei. Não é um juro tão alto, é alto, mas vamos colocar que não é tão alto assim. R$6.500 eu vou receber desses 5 que eu te emprestei, isso em 12 vezes. Mas eu criei uma regra que a partir do momento que você pega R$5.000 comigo, eu posso criar mais R$5.000 em reais para emprestar a outro familiar seu. É assim que começa a nascer a dívida. O banco começa a criar valores que na verdade está atrelada à riqueza real que é criada apenas R$1.000 por mês. Entende, meu irmão? O valor que a fazenda, que é o patrimônio real, ela só consegue gerar R$1.000 por mês. Mas eu já criei nos meus computadores o valor de 10.000, é surreal. É 9 vezes mais do que a produção real. Então é basicamente isso que os bancos fazem. Dr. Enéas passou a vida toda explicando isso. Ele dizia, olha, os valores que esses bancos criam, ele é em real. Todas as nações trabalhando o máximo da sua capacidade, elas não vão gerar essa riqueza que esses homens têm em seus computadores. Ultrapassa muitas vezes o valor. É o exemplo da fazendinha, simples aqui para você entender. A parte de criação de moeda que não existe. E essa moeda que não existe, ela está sendo toda colocada agora nessas tecnologias. E o essencial para essas tecnologias novas, como o metaverso funcionar, é uma internet ultra rápida, nesse caso o 5G, e eles já pensam em outras mais velozes ainda. Só que muitos médicos que não fazem parte do chamado consenso científico, é bom deixar isso aqui claro, profissionais sérios como o Dr. Laí Ribeiro já vem há anos alertando o problema dessa tecnologia, essas ondas que são prejudiciais à nossa saúde. Onde ela começa a funcionar com mais intensidade, você vê logo os efeitos na própria natureza. São cardumes inteiros de peixes falecendo e principalmente os pássaros, que em certas épocas do ano migram e eles começam simplesmente a enlouquecer, perder o sentido das coisas. É difícil você provar alguma coisa hoje cientificamente, porque o que eles pedem de teste, somente grandes empresas farmacêuticas é que conseguem. É uma exigência que o mercado mesmo criou. Você imagina que você, para provar, olha, isso que você está falando, Davi, que o 5G pode fazer mal à saúde das pessoas, você tem que provar. Mas simplesmente é impossível para qualquer pessoa, por mais que tenha dinheiro. Se for uma pessoa que tem dinheiro, ela não consegue. Imagine bancar 10 ou 15, 20 mil, até 100 mil pessoas do seu bolso por 5 ou 10 anos. É impossível isso, só quem consegue de fato é o laboratório. São muitos testes exigidos e isso foi criado não para segurança, mas para que o monopólio fique todo nas mãos deles. Então você nunca vai ver nada comprovado
através desses testes que vem de pessoas autônomas, só vai vir sempre da indústria. Então, a matéria que eu vou ler aqui para vocês, ela foi enviada por duas pessoas muito queridas aqui no canal, Guilherme Espírito Santo, veteranaço aqui nas dicas, e Roberto de Andrade, uma irmã desperta que está estreando aqui nas dicas. E fica aqui o nosso abraço e o nosso agradecimento a esses dois irmãos de fé e batalha. Eu vou ler a matéria que se encontra no G1, mas está em diversos portais de internet, eles vão dar as explicações deles, mas primeiro eu coloquei você a par dos fatos e o porquê isso acontece, para que você não seja contaminado com a informação que eles vão passar aqui. Dando desculpas esfarrapadas, eu não li ainda, mas vou ler aqui junto com vocês. Vamos lá. Vídeo flagra momento em que bando de pássaros sobrevoa a cidade e animais caem mortos no norte do México. Causa do incidente ainda não foi identificado. Hipótese levantada por veterinários é de que animais se intoxicaram com fumaça tóxica de uma chaminé ou tocaram fios de alta voltagem. No começo da matéria, meus irmãos, você vê que eles levantam as hipóteses mais absurdas possíveis, porque você sabe que os pássaros sobrevoam, principalmente quando eles estão em bandos assim, muito mais alto do que os fios. Mas mesmo assim eles colocam isso aqui, mesmo que não faça sentido, não interessa. Fumaça de chaminé, os animais são muito mais inteligentes para se desviar dessas coisas do que eu e você. E basta você ver que uma chaminé solta um pouquinho de fumaça, não é essa coisa toda. E os pássaros são inteligentes o suficiente para desviar disso. Mas mesmo assim se coloca isso aqui e não levanta-se jamais a verdadeira hipótese, que inclusive eu tentei fazer outro vídeo aqui e foi a maior dificuldade. Cada vez mais você vai ver menos criadores de conteúdos dispostos a mostrar a verdade, querendo tocar nesse tema, pela dificuldade que você passa para falar. Como as próprias plataformas têm dito, ele beira, um infringimento das regras. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um bando de pássaros sobrevoou uma cidade do norte do México, antes de parte dos animais caírem sem vida. O incidente foi registrado na semana passada em Chihuahua, mas as imagens foram disponibilizadas pelas autoridades locais no domingo, dia 13. A causa do falecimento dos pássaros, identificados como espécimes de graúnas de cabeça amarela, não foi identificada e nem há vontade de identificar, A verdade é essa. Veja como essa matéria vai ser curta, família. Uma hipótese levantada por veterinários entrevistados pela agência de notícia Reuters é de que os animais se intoxicaram com fumaça de uma chaminé. Outra, segundo os especialistas, é a de que durante o voo baixo desta revoada, alguns deles tocaram os fios de alta voltagem da rede elétrica local. Quer dizer que os pássaros voam um colado no outro, Família, é cada absurdo que a gente escuta. Você imagine, se coloque aqui no lugar, Imagine essa cena na sua cabeça. Os pássaros vê uma chaminé soltando fumaça e não vamos voar mesmo ali, não vamos desviar não. Olha, eles vêm voando todos colados. Eu não sei como é que isso é possível, mas voam todos colados, um ligado no outro, Então um toca no fio e aí sai eletrificando todos os outros. Olha a lógica, os pássaros no ar, se eles ainda estivessem no chão para dizer, não, passou uma corrente ali e pegou todos, não, eles estão no ar. Todos tocaram no mesmo fio, porque foram milhares. Eles continuam, para finalizar aqui essa matéria lixo, nessa época do ano, os animais costumam migrar no norte, Estados Unidos e Canadá para o sul do México, em busca de temperaturas mais amenas. Aqui já encerra. Não é interessante para eles ficar dando muito detalhes e puxando esse assunto, porque logo você vai ver que eles começam a se embaralhar, se embananar cada vez mais. Como seria bom, meus irmãos, que mais pessoas fossem como vocês, interessadas nesses assuntos, porque ficariam mais difícil de eles simplesmente enrolarem a população, de trazerem essas coisas que vai ser altamente prejudicial à nossa saúde e colocarem como avanço, como uma tecnologia e etc, e ficar por aí. E vai ficar por aqui. Eles não permitem qualquer tipo de contra-argumentação. Se você levanta essa hipótese, vai dizer logo, é só teorias. Você não tem como comprovar e realmente não tem. De acordo com o que eles fizeram, de acordo com as regras de mercado, você não consegue provar, a não ser eles mesmos, como eu bem já disse aqui no começo da matéria. Então, nós vamos nos acostumar a ver cada vez mais esse tipo de coisa acontecendo e aparecendo mazelas nos próprios seres humanos. Coisas novas que nós nunca tínhamos visto vai começar a aparecer cada vez com mais frequência. Você não tenha dúvida disso. Os países estão literalmente perdendo a sua soberania. Você veja, o Elon Musk já está implementando aqui nos céus, em baixa altitude no Brasil, os seus satélites. Ninguém sabe o que aquilo realmente faz. A verdade é essa, confia na palavra dele. E está sendo espalhado. Os efeitos na natureza você está vendo. Nunca tivemos um mundo tão descontrolado. Mas a culpa de quem é que eles dizem? É sua mesmo. Você, pelo simples fato de existir, de soltar uma bufa, um peidão,
A culpa é sua. Já todas essas aberrações que eles fazem não tem nada a ver com o que acontece no mundo. O culpado somos nós. O culpado são os animais que sempre existiram nesse planeta, mas são eles os culpados. Não é o que eles dizem? Olha, o gado solta muita flatulência também. O gado real, não o gado povo. O gado povo também, eles têm dito isso. O pior pra mim de tudo isso é que uma matéria dessa, como o G1, ela não vem realmente para explicar, mas ela, cara, quanto mais funções, quanto mais tecnologia como o 5G tiver, para o gado é item obrigatório. Se não tiver, eles não estão nem interessados. Eles se sentem que estão ultrapassados. Eu fico olhando o comportamento das pessoas, meus irmãos, e é por isso que quando eu gravo os vídeos aqui no meu celularzinho, muita gente, mas Davi, esse celular tá muito velho. É porque a gente vai vendo, família, o comportamento do gado e a gente tenta se desviar. Eu não compro uma coisa se não for uma coisa que eu realmente queira, que seja um sonho. Eu não vou trocar o meu celular, por exemplo. É uma coisa pra gente se comunicar. Se esse tá me servindo muito bem, não vou trocá-lo. Eu usei um lanterninha e só parei de usar porque ele pifou. Começou a se apagar sozinho, mas não é pra telefonar, se via do mesmo jeito. Mas as pessoas são instigadas a mesmo sem condição, e é isso que eu vejo. O cara que tem condição fica calado, o cara trabalha, ganha o dinheiro dele, quer comprar um iPhone 30, 50, compra, meu irmão. Você trabalha, você tem que ter o que você gosta. Eu sou radicalmente contra esse discursozinho de que não, olha, você não é pra comprar isso não, isso aí é se você quer, meu irmão. Você trabalhou pra isso, alguém te deu, você foi pedir a alguém, não, né? Você trabalhou, ralou pra conseguir, então vai em frente, irmão. Por você, você só tem Deus e você mesmo, então realize os seus sonhos. Agora, quando eu vejo uma pessoa sem condição, que na verdade nem usa 10% da capacidade do que ela tem, ela não precisa daquilo tudo e ela compra somente por status, aí eu fico triste. Eu vejo pessoas devendo até a cesta básica aqui, pessoas próximas, mas faz essa troca do aparelho celular, às vezes são roubadas antes de usar, mas faz porque é status. Isso eu acho realmente muito feio. Se você não vai usar, se você não tem a necessidade daquele certo equipamento, nem que seja um carro, seja o que for, é assim, mas eu uso o que tem, então beleza. Mas uma coisa que se compra só para status realmente é muito triste. Mas esse comportamento das pessoas é o que leva o mercado a ter esse espaço, porque não se questiona nada. O que é para questionar não se questiona. É uma confiança cega. Eu estava vendo o depoimento do Sérgio Moro na Jovem Panos e realmente é lamentável a ideia dele de governo. Ele trata de fato o Brasil como um país miserável que precisa se submeter a todos os interesses internacionais. Criar uma Corte Suprema Internacional que tenha mais poder dentro do Brasil do que a própria liderança brasileira. Ele quer privatizar tudo que o país tem de valor para agradar, para criar um ambiente que os investidores internacionais se sintam à vontade, se sintam bem e venham trazer dinheiro para o país. Agora, isso vai beneficiar o pobre aonde? O pobre vai ficar cada vez mais pobre, porque o Estado é a defesa do pobre. O Estado ele não pode ser socialista nem comunista, ele tem que ser capitalista. E sendo capitalista, ele vai permitir que as empresas nacionais se desenvolvam, se tornem internacionais e comecem cada vez mais a enriquecer o país. Iniciativa privada, nacional, ajudando o país a se desenvolver. Quem está lá fora só vem como um gafanhoto. O que é que a TIM, a Oi, a Claro, a Vivo traz para o país? A não ser levar o nosso dinheiro para lá, pagando baixíssimos impostos e enriquecendo os cofres das 13 famílias que é a quem eles pertencem. Todas as empresas internacionais, o Walmart, fazendo o seu Bill da esquina quebrar e levando o dinheiro lá para o capital internacional. É isso que você vê. Então não é esse tipo de empresa que vai desenvolver nenhum país. A China é um belo exemplo disso, do capitalismo selvagem. E lá misturou as duas coisas que tem de pior, o capitalismo selvagem e o socialismo comunista. Eu não sou um cara, família, que diga, eu não vou com a cara desse, então não vou nem ouvir. Eu escuto. A gente sempre tenta ouvir, né? Vai que alguém, né, tem uma solução que, de acordo com o nosso entendimento aqui, através de anos de pesquisa, se pareça com alguma coisa nacionalista que possa de fato desenvolver o nosso país. Mas você só escuta propostas cada vez mais absurdas, meus irmãos, cada vez mais absurdas. Vinda dos caras mais mentirosos e inescrupulosos que esse mundo já viu. Se tem uma coisa que o Brasil é indiscutivelmente primeiro lugar no mundo, é de político corrupto e bandido. O poder está corrompido aqui no país. Então é uma situação muito difícil, mas enfim, meus irmãos, a gente vai fazendo aqui o nosso trabalho, a gente vai tentando conscientizar o máximo possível. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais um amigo, que é importante ele saber o que você sabe. Um cara que vê um vídeo desse, que entende o que você entendeu, ele jamais vai ler uma matéria dessa no G1 e vai balançar a cabeça como uma lagartixa burra. Ele vai sempre questionar.
Então esse é o nosso objetivo, é o primeiro passo para que um dia a gente possa de fato ter uma conscientização do que realmente nos faz ser um país pobre, sendo a nação mais rica do mundo. Enfim, meus irmãos, fiquem todos com Deus. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.